O presidente Lula é o primeiro presidente persona não grata em Israel, vai ser persona não grata nos Estados Unidos, que ninguém aguenta ele. Já é persona não grata no Brasil pela aprovação de 24%, agora virou persona não grata na Bahia e em Pernambuco. A prioridade dele agora é uma só: salvar o governo. O próprio Lula disse que ele descobriu numa reunião ministerial que os ministros não sabiam o que o governo está fazendo. Mas nem o presidente Lula sabe o que o governo está fazendo. É um governo perdido. Reduzir impostos, cortar gastos, incentivar setor produtivo, garantir a segurança pública e proteger a liberdade, tudo isso aumentaria a popularidade do presidente Lula. Ele rejeita fazer isso. Para o presidente Lula aumentar a popularidade, a única solução que ele tem é abandonar o próprio governo. O IPCA 15, que saiu com 1,23%, que só demonstra que a inflação no Brasil está descontrolada, tem um culpado direto. É esse incompetente, que é Fernando Haddad. O Banco Central já anunciou que em março vai aumentar a taxa Selic para 14,25%. O Banco Central aumenta a taxa Selic por uma única razão: para diminuir o consumo, porque a economia está superaquecida. O que faz o Haddad? Anuncia aumento do prazo do consignado e aumento, inclusive, da taxa de juros dos bancos para aumentar o crédito. Então o objetivo da Haddad é continuar empurrando a economia, continuar incentivando o consumo, endividar as famílias por mais tempo numa taxa maior. Este governo só sabe crescer endividando as famílias. A década de 70 é conhecido como milagre econômico. Em 1973, a economia cresceu 12%. Em 1974, a economia cresceu 14%. A taxa média de crescimento da economia na década de 70 foi de 8,8%. Em 1970, a dívida externa era de 6 bilhões de dólares. Em 1982, era de 85 bilhões de dólares. Esse período da década de 70 é conhecido como a economia em marcha forçada. Quando veio a crise do petróleo em 1974, o governo dos militares deveria ter puxado o freio de mão. Ele não o fez, ele acelerou a economia. Ao acelerar a economia, eu levei endividamento para 85 bi. O Brasil teve a famosa crise da dívida em 1982. Nós passamos a década de 80 em hiperinflação, com crescimento baixo, foi a década perdida, e só conseguimos resolver o problema em 1994. Uma geração quase perdida por conta da irresponsabilidade dos governos militares que aceleraram a economia num ritmo muito maior do que ela poderia sustentar. É exatamente isso que este bando de incompetente, o governo federal, está fazendo agora. Para ganhar popularidade, manter popularidade, põe a economia em marcha forçada. O resultado é superendividamento do governo, superendividamento das famílias, crescimento acima do PIB potencial, inflação não se sustenta, é crescimento de curto prazo, é voo de galinha. Quando a crise vier, é crescimento que é inevitável. Recuar, o déficit público vai explodir, a dívida vai explodir e nós vamos ficar de novo 10 anos arrumando a bagunça macroeconômica feito por Lula, Haddad e companhia, para que depois eles venham dizer que nós aumentamos a pobreza. O PT nunca tem responsabilidade de nada. A crise de 2015, 2016 não foi culpa dele, foi culpa do golpismo. A perda de popularidade do presidente Lula não é a má gestão econômica dele ou o governo sem rumo. É o Trump, é a fake news do Bolsonaro. Isso num presidente que confessou, para todo mundo ouvir, que o governo dele é um governo perdido. Pelo menos agora ele reconhece. Nós sabíamos desde o início que esse governo era um governo completamente sem rumo.